Geometria é a área da matemática que estuda a forma, o tamanho e a posição das figuras. Então, o geo vem da palavra grega que significa terra e metria também vem da palavra grega que significa medidas. Todas as figuras, objetos, pessoas, animais, enfim, tudo aquilo que existe ocupa algum tipo de espaço no universo. E uma forma da gente medir qualquer pedaço de espaço é conhecendo as medidas das suas dimensões. A gente vive num mundo tridimensional, ou seja, tudo ao nosso redor tem 3 dimensões, que são largura, altura e profundidade. Pode olhar em volta de onde você estiver e você vai ver que todos os objetos têm essas 3 medidas: altura, largura e profundidade. Com essas 3 medidas, é possível identificar o espaço ocupado por qualquer tipo de figura ou objeto. Por exemplo, a sua cama. Você consegue medir a altura da sua cama, certo? Você também consegue medir a largura e a profundidade. Então, sabendo essas 3 medidas, você consegue determinar qual é o espaço que a sua cama ocupa no universo. O sofá da sua casa, mesma coisa. Ele tem uma largura, ele tem uma profundidade e ele tem altura. Então, se ele tem essas 3 medidas, você também consegue determinar qual é o espaço que o seu sofá ocupa no universo. O controle remoto da televisão da sua casa também. Ele tem altura, tem largura e tem profundidade. Também ocupa espaço no universo. Qualquer coisa que você tiver ao redor de você, aí na sua casa, até mesmo você mesmo, tem essas 3 medidas. Você tem a sua largura, a sua altura e a sua profundidade. Todos os objetos do mundo em que a gente vive têm essas medidas. Mas como seria uma figura que tivesse somente 2 dimensões? Vocês conseguem imaginar? Vamos dar uma olhada nesse bloco retangular. Ele tem 3 dimensões, as 3 que a gente já conhece: a largura, a altura e a profundidade. Vamos ver o que acontece com esse bloco se a gente tirar qualquer uma dessas 3 dimensões, deixando ele só com 2. Vamos começar vendo o que acontece se eu tirar a profundidade, que é essa medida amarelinha aqui. Vou tirar a profundidade agora. Vamos ver. Sumiu toda aquela parte do bloco que representa a profundidade. Então ele deixou de ser um bloco retangular. Ele virou uma figura bidimensional, ou seja, só com 2 dimensões. Só com altura e só com largura. Então ele não é mais uma figura espacial. Ele se tornou uma figura plana. Então, uma figura que só tem largura e altura é uma figura plana. O que se assemelha a esse tipo de figura aqui? Por exemplo, uma folha de papel. Agora, voltei, coloquei de novo aqui a profundidade. Então, aquele retângulo, que era uma figura plana, ele voltou a ser um bloco retangular. Agora eu vou tirar outra dimensão, a largura. Nós vamos ver o que vai acontecer com esse bloco aqui. Olha só. Tirei a largura. Então, o que ele virou? Uma figura bidimensional de novo. Agora só com altura e profundidade. Voltei aqui ao meu bloco retangular. Agora, a última dimensão que faltava eu tirar era a altura. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou tirar a altura e a gente vai ver o que acontece com esse bloco quando ele ficar só com largura e profundidade. Pronto. Ficou tipo uma folha plana deitada, né? Também uma figura bidimensional. Então não importa qual das dimensões que você tire. Qualquer figura que tiver somente 2 dimensões, ela sempre vai ser
uma figura plana. Agora nós vamos fazer uma experiência. Aqui eu tenho essas duas figuras, uma de 3 e uma de 2 dimensões. A figura de 3 dimensões, ela pode ser representada por uma caixa de papelão com uma fotografia colada na parte da frente da caixa. A fotografia só serve para mostrar qual é a parte da frente da caixa, tá? E a figura de 2 dimensões, ela pode ser representada só pela folha de papel mesmo, aonde a fotografia foi impressa. Nessa experiência, a gente vai ver o que acontece quando a gente girar as duas figuras simultaneamente. Então, observe as duas figuras, eu vou girar elas, tá? Então, vou girar só um pouquinho. Vou girar para a direita. Girei. Perceberam? Tá. Vou girar mais um pouquinho. Estou girando. Tá. Vocês estão percebendo, é claro, que as duas imagens agora elas estão um pouco na diagonal. Na figura de 3 dimensões, a gente começa a enxergar aquela parte lateral da caixa de papelão. A gente enxerga a frente, meio de diagonal, né? A gente ainda consegue ver a foto, mas também a gente consegue enxergar a parte lateral. E quanto mais a gente vai girando, mais a gente vai enxergando a parte lateral e a parte da frente a gente vai deixando de enxergar, porque a gente está girando a figura, certo? E a mesma coisa acontece com a figura de 2 dimensões. Só que na figura de 2 dimensões, eu só tenho largura e altura. A figura de 2 dimensões ela não tem profundidade. Então a gente não consegue enxergar aquela parte lateral, porque ela não tem essa dimensão. Então vamos girar mais um pouco para ver o que acontece aqui. Estou girando, ó. Mais um pouco. Agora, vocês estão vendo que a caixa de papelão ela está quase toda de lado, né? E eu estou vendo bem pouquinho aqui da foto. A mesma coisa da minha fotografia. Eu só vejo um pouquinho porque ela já está muito na diagonal. E então vamos ver, eu vou continuar girando, vamos ver o que acontece aqui. Olha só o que aconteceu agora. A caixa de papelão ela está totalmente virada. Eu virei ela 90 graus. Então significa que a imagem da foto ela está de lado. Eu tô olhando bem de frente aqui para a lateral da caixa. Então eu não consigo ver mais a imagem da foto. Eu só vejo a lateral aqui, né? E a parte superior da caixa, que é essa marronzinha. Olha o que aconteceu com a figura de 2 dimensões. Ela desapareceu, tá? Mas está certo isso? Sim, está certo. Ela desapareceu por quê? Porque agora eu estou de frente somente para o que seria a terceira dimensão, tá? Que é a parte lateral da caixa. Na caixa de papelão, eu consigo ver, porque ela tem 3 dimensões. Então, eu estou olhando só a dimensão que representa a profundidade. A figura de 2 dimensões, como ela não tem profundidade, então eu não vejo nada. É como se ela fosse invisível, porque ela não tem a terceira dimensão. Se você estiver fazendo aí com uma folha de papel, você vai ver bem fininho, né? Você vai ver que a folha de papel é bem fininho. Isso acontece porque a folha de papel ela é um objeto do nosso mundo real. Então, mesmo que a profundidade dela seja bem fininha, ela ainda é um objeto tridimensional. Ela tem profundidade, mesmo que seja bem fininha. Por isso que a gente fala, né, que a folha de papel ela pode ser um objeto para representar uma forma bidimensional. Mas, na verdade, ela não é, ela é tridimensional. É porque a profundidade dela, né, a grossura da folha de papel, é muito fininha e por isso a gente acaba desconsiderando. Mas se você pensar numa figura de verdade de 2 dimensões, é como se a grossura dela fosse infinitamente pequena. E aí você não conseguiria enxergar. É isso que acontece aqui na tela que eu estou mostrando para vocês. Quando a figura é tridimensional, eu só vejo a lateral dela, a profundidade. Quando a figura tem 2 dimensões, ela não tem profundidade, então eu não vejo nada, ela desaparece. Agora eu vou continuar girando
e de modo que a gente vai começar a ver a parte das costas aqui da caixa de papelão e da minha folha de papel. Vou continuar girando, vamos ver o que acontece. Girei mais um pouquinho. Olha só, aqui eu já estou vendo, tá bem escuro aqui, né? Mas eu consigo ver as costas da caixa de papelão e também a parte de trás da folha de papel. Ela voltou a aparecer, tá? Por quê? Porque agora ela está meio de diagonal, mas eu consigo ver a largura e a altura dela. Então eu voltei a conseguir enxergar a parte de trás da fotografia. Vou continuar girando, vamos ver. Ó, agora ela tá, a parte de trás está virando para a gente, né? Estou vendo aqui as costas da caixa de papelão e as costas da fotografia, tá? Mais um pouquinho. Se eu girar mais um pouquinho, acho que eles vão ficar totalmente de frente. Ainda não, ó, tá quase totalmente de frente, tá? Acho que agora sim, ó. Então agora eu estou olhando diretamente para as costas, tanto da caixa de papelão quanto da fotografia. Observa que agora, aqui na caixa de papelão, eu não estou vendo mais as laterais, né? Mas eu percebo que ela tem profundidade porque eu consigo ver essa parte marronzinha aqui, que é a parte de cima da caixa de papelão, e é aqui que eu consigo enxergar a terceira dimensão dela. Na figura de 2 dimensões, ela não tem profundidade, tá bom? Eu vou continuar girando. Agora, ó, aqui na caixa de papelão começa a aparecer o outro lado da caixa, que é esse laranjinho. Vamos continuar girando. Aqui a lateral da caixa. E agora, no momento em que aqui na minha caixa de papelão eu enxergar somente a lateral, a figura de 2 dimensões ela vai ficar invisível de novo, porque ela não tem profundidade. Agora, tá vendo? Eu só estou vendo a lateral e a parte superior da caixa de papelão. Nesse ângulo aqui, a figura de 2 dimensões ficou invisível de novo. Vamos continuar girando, vai aparecer de novo, apareceu. Agora já estou vendo aqui a parte da frente, né? Tanto da fotografia como a parte da frente da caixa de papelão. Agora eu vou continuar girando, de modo que a imagem vai ficar bem na minha frente. Ó. Tá? Prontinho. Dei uma volta completa na caixa de papelão, que tem 3 dimensões, e na fotografia, que só tem 2 dimensões. Agora eu vou voltar fazendo rapidinho para vocês verem como é que foi. É uma volta completa, tá? Agora. Girou, sumiu. Parte de trás. Continuo girando. Sumiu. Pronto. Legal, né? Bom, então espero que tenha ficado claro qual é a diferença entre uma figura de 3 dimensões e uma figura de 2 dimensões, ok? As figuras de 3 dimensões também são chamadas de figuras geométricas espaciais ou sólidos geométricos. E as figuras de 2 dimensões são chamadas de figuras geométricas planas, porque elas ocupam somente o espaço formado pelo plano das 2 dimensões que elas possuem, tá? Então agora nós vamos fazer um teste. Vocês vão dar uma pausa no vídeo e vão identificar quais dessas figuras aqui são sólidos geométricos e quais delas são figuras planas, tá? Vocês vão dar uma pausa aí, vão identificar todas elas, depois vocês tiram a pausa e vê se as respostas de vocês conferem aqui com as minhas, tá bom? Bom, então vamos conferir aqui. A primeira figura é um cilindro, certo? O cilindro ele é um sólido geométrico, claro, porque ele tem largura, altura e profundidade, tá? A segunda figura é o paralelogramo.
O paralelogramo, ele só tem largura e altura, ele não tem profundidade, então ele é uma figura plana. O cone, ele tem largura, tem altura e tem profundidade, então sólido geométrico. O círculo, atenção, um círculo não é uma bola. O círculo, ele é uma figura plana, porque ele só tem largura e altura. O triângulo também só tem largura e altura, portanto, figura plana. O cubo, como nós acabamos de ver, ele tem largura, altura e profundidade, então é um sólido geométrico. Paralelepípedo. O paralelepípedo, ele é o bloco retangular, certo? Então tem largura, altura e profundidade, é um sólido geométrico. As pirâmides, também largura, altura e profundidade, sólido geométrico. E o quadrado? O quadrado, ele só tem largura e altura, então uma figura plana. E o losango? Também só tem largura e altura, figura plana. E a esfera? A esfera é a mesma coisa que o círculo? Não. A esfera, sim, é uma bola. Portanto, ela tem largura, altura e profundidade. É um sólido geométrico. Bom, com essas explicações, eu acredito que vocês estão preparados para fazer essa atividade que está muito fácil e não tem como errar, ok? Então, até mais e boa sorte.